Oi, gente. Eu sei o que alguns de vocês vão dizer, não é? André, mas você não vem pedindo isso há tanto tempo, por que incluir uma pitada de crítica nessa iniciativa que você demanda há tanto tempo, né? Que a oposição finalmente se reuniu, definiram ações conjuntas em defesa do impeachment do Bolsonaro, além de uma série de questões que eu vou abordar. Mas eu tenho um espírito crítico, gente. E a verdade é que a gente vem demandando isso aqui no YouTube, na internet, há muito tempo. Então, é, chega um determinado momento que a gente, quando eles finalmente fazem, a gente deve sim elogiar, dizer que bom que finalmente fizeram, mas a gente não pode esquecer que eles demoraram. Né? Não pode esquecer essa dimensão, porque se a gente abrir mão da crítica, não é? A gente abre mão do possível e do necessário aprimoramento da oposição. Eu lembro isso a vocês porque as pessoas podem ter alguns canais, né? Podem existir canais aí, eu não sei, que podem ser canais que estão a favor de determinados partidos ou de determinados políticos. A nova máquina do tempo, nós estamos a favor de determinadas ideias e um projeto de país. E quem abraçar esse projeto nós vamos elogiar, quem fizer o que nós entendemos que é correto, nós vamos elogiar. E quando não fizer ou quando demorar, nós vamos ter críticas. E essa iniciativa, embora positiva, demorou muito para acontecer. E a verdade é essa. Eles se reuniram com esforços pela vacinação em massa, auxílio emergencial e pela responsabilização de Bolsonaro através da CPI da Covid. São 9 legendas, eu vou trazer quais são, né? Que vão organizar um plenário nacional e ato político pela retirada do presidente, né? Líderes no Congresso Nacional e presidentes dos 9 partidos de oposição se reuniram nessa terça-feira e definiram uma série de ações conjuntas que visam, entre outras coisas, trabalhar pela vacinação, né? Retomar o auxílio emergencial e responsabilizar o Jair Bolsonaro. Estamos em completo acordo. O que é que eu tenho dito? Eu acho que só está faltando uma coisa aqui. Vacinação, sim. Auxílio emergencial, sim. Responsabilizar Bolsonaro pela omissão, sim. Mas está faltando defender com ênfase, né? A importância do distanciamento social, das medidas restritivas feitas por prefeitos e governadores, porque elas achatam a curva para permitir que a vacinação, combinada com o distanciamento social, possa produzir uma redução no número de mortes. Nesse momento que nós estamos vacinando a população brasileira, nós precisamos reforçar as medidas de distanciamento para também diminuir a disseminação do vírus. Porque a vacinação, ela tem dependendo da vacina, é um índice de eficácia entre 68, 75, 80%, não é 100%. Inclusive, é preciso dizer para as pessoas que estão se vacinando, mesmo que recebem a segunda dose, que não podem ficar saindo por aí sem máscara ainda não, porque tem uma chance de pegar o vírus e vir a falecer. A vacina protege você de 70, 80% de probabilidade de você não desenvolver a doença, mas não é uma certeza. Isso também precisa ser dito. As pessoas precisam saber a realidade. Né? Enfim, a deliberação conjunta foi divulgada através de uma nota oficial que eu não vou ler na íntegra, vou deixar para vocês lerem, se vocês quiserem ler, né? Pelas legendas, logo após o rito de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Nossa primeira preocupação é com a defesa da vida e com a sobrevivência da população brasileira, que precisa, com igual urgência, de um plano eficaz de vacinação em nível nacional, do restabelecimento do auxílio emergencial de R$ 600, dentre outras medidas para preservar o país e a economia da tragédia que esse governo representa. Sim, as outras medidas são as medidas restritivas que eu falei aqui e que eles não especificaram nessa fala, mas é possível que na nota também esteja, né, completo, né? Além de reforçar as ações no âmbito do Congresso para apurar as responsabilidades do governo Bolsonaro, por meio de CPI no Senado e na Câmara dos Deputados, conclamamos a sociedade brasileira à mobilização pelo impeachment de Jair Bolsonaro por todos os crimes que já cometeu. Ah, sim, olha só que legal. Aqui na revista Fórum está aparecendo propaganda do meu curso no Simpla, um curso de introdução à obra de Marx. Marx, como talvez você nunca tenha visto, eu vou abordar o pensamento político de Marx. E se você puder se inscrever no curso, o link está no comentário fixado.
E além disso, você pode divulgar o curso para outras pessoas, conseguir mais inscritos. Eu agradeceria muito se você fizesse isso. Você vai estar ajudando muito o canal com esse tipo de iniciativa. Então, torço para que você esteja engajado nisso, né? Né? Superar o senso comum, a gente compreender melhor autores, né? Eu já fiz um curso muito bem sucedido sobre o Pierre Bourdieu e agora estou oferecendo, as inscrições estão abertas até meados de maio, só que eu sugiro que o pessoal se inscreva logo, porque as vagas são limitadas e pagamento em boleto é só no início, depois não dá. Né? Então vamos lá. Na nota, as agremiações da oposição também manifestaram desagravo ao senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento, por conta dos ataques proferidos pelo Bolsonaro. Desagravo, assim, é um repúdio, né, pelo que o Bolsonaro fez. Né? Entre as ações estabelecidas pelo partido está, por exemplo, a criação de uma plenária nacional do impeachment, reunindo os autores dos mais de 100 pedidos de abertura de processo contra o titular do Planalto. Legal isso também. E tem realmente muitos pedidos de impeachment, eu acho que tem que ser um projeto também defendido. Aqui está a nota, né, dizendo que tem que intensificar as ações para enfrentar a gravíssima crise brasileira, que isso só poderá ser superada com combate efetivo à pandemia. E a Jair Bolsonaro está responsável por transformá-la num verdadeiro genocídio, né, aqui o desagravo e tal, preocupação com a vida e tal. Além de reforçar ações, isso já foi dito, né? Os 9 partidos que assim comprometem a. E aqui vem os pontos, né? Isso vale a pena ler. Defender a integridade e a efetividade da CPI do Senado para apurar os crimes do governo, né? Trabalhar em conjunto pela criação e instalação da CPI na Câmara, que ainda não existe, porque está no Senado por enquanto, né? Trabalhar em conjunto para a votação do auxílio. É quase que inacreditável que ainda não tenhamos o restabelecimento do auxílio emergencial. É quase que inacreditável. O Brasil está voltando a entrar no cenário da fome. No mapa da fome por causa disso, né? Por causa da ausência disso diante da pandemia que nós estamos vivendo. Convocar a plenária nacional, organizar um ato político em defesa da vacina e do impeachment, apoiar a iniciativa de movimentos sociais da sociedade civil no sentido de enfrentar a pandemia e dar um basta ao governo criminoso de Bolsonaro. Realmente, não falaram sobre a questão das medidas restritivas, deveriam ter falado. Quem é que assina? A Rede Sustentabilidade, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Verde e, curiosamente, o Cidadania assinou isso. O que é estranho, porque o Cidadania tem senadores que apoiam o Bolsonaro, né, simpáticos ao bolsonarismo, né? Ou pelo menos com uma certa intimidade, como o próprio Jorge Cajuru, se bem que ele já foi pedido para se retirar, né? Talvez sejam. E o Unidade Popular, UP. Enfim, essa é a situação. Finalmente a esquerda se uniu pelo menos para isso. E vamos ver qual vai ser o resultado, né? Eu não tenho aquele otimismo assim muito grande, porque nós sabemos que o Congresso brasileiro que nós temos e o Senado é muito conservador e, enfim, é aquela coisa, né? E a CPI incluiu os governadores e os prefeitos, mas por um lado eu acho bom, porque se a CPI chegar à conclusão que essa conversa do Bolsonaro em relação a governadores e prefeitos é uma grande mentira e mostrar isso com evidências, isso vai ser muito bom em termos argumentativos para desmontar essa narrativa aloprada dos bolsonaristas em relação aos governadores e prefeitos. Que toda vez que você diz que o governo Bolsonaro está realizando coisas problemáticas, não, mas os governadores e prefeitos, desvios, não. Viram a justificação. Como se, mesmo que eles tenham realizado coisas problemáticas, o que eu não estou dizendo que realizaram, mas mesmo que tivessem, isso não desculpa Bolsonaro pelas aglomerações, por ter sido contra a vacina chinesa inicialmente, por continuar fazendo aglomerações sem máscara, por ter minimizado a necessidade do uso de máscara. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro fez de errado não é corrigido pelos erros eventuais de governadores e prefeitos, que eu nem sei se cometeram esses erros todos, acredito que não, inclusive na questão das medidas restritivas, eles foram muito melhores, muito mais adequados, predominantemente, mas enfim, tem um lado bom disso ter entrado na CPI, né, do Covid. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto.
Eu sou André Teixeira Jacobina, torço para que você se inscreva no canal e no curso introdutório sobre a obra de Karl Marx, que divulgue o curso também. E vamos continuar na luta, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, seus comentários, seus likes, a divulgação da produção aqui do canal, que é algo que deixa a gente bastante alegre num momento tão triste, tão difícil da história do Brasil. Nós precisamos nos unir e eles finalmente estão mostrando sinais de união, pelo menos em relação a uma pauta, que aliás é o que eu defendo desde sempre. A união não pode ser em torno de uma candidatura ou de simplesmente. Não, a união tem que ser em torno de pautas. E tem que se expandir essa união que foi assinada aí para uma união que possa permitir, viabilizar um apoio mais tranquilo em um eventual segundo turno em 2022, sem tanto estresse. Qualquer que seja o partido do campo progressista que chegue no segundo turno, ele tem que contar com o apoio irrestrito dos outros para a gente reverter a calamidade que existe no Brasil já desde do governo Temer. Né? Desde o governo Temer, a gente está entrando numa onda. O governo Dilma teve seus problemas, mas não dá para comparar com a agenda antipovo, a agenda contrária aos interesses da população trabalhadora e da população mais pobre, que vem desde o governo Temer até hoje. E nós precisamos começar a reverter isso. Espero que a esquerda tenha finalmente acordado. Né? Mas se tiver erros, podem ter certeza que eu estarei apontando. Sou André Teixeira Jacobina, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.